Meu nome é Caroline e hoje eu vou apresentar o Museu Ambiência Casa de Pedra. Os imigrantes europeus que chegaram na região do Nordeste do Rio Grande do Sul a partir de 1875 utilizaram a madeira e a pedra abundantes no território e criaram uma arquitetura diferenciada. Um exemplar que resistiu ao tempo para testemunhar a história foi a moradia do imigrante italiano Giuseppe Lucchesi no final do século XIX, na então denominada Nona Légua de Caxias. Hoje, em 2020, é um espaço que guarda objetos que nos revelam o modo de vida e o cotidiano da pequena propriedade. E hoje você vai nos acompanhar a mais uma visita virtual e poderá conhecer todos os detalhes dessa casa e seu entorno, que é o museu mais visitado da nossa cidade, o Museu Ambiência Casa de Pedra. A construção, que possui características na divisão de compartimentos típicos da época, com quarto de dormir, sala de refeição e cozinha, também apresenta pedras assentadas e rejuntadas com barro, aberturas em pinho calquejado e janelas afixadas com tijolos artesanais. Foi construída pela família Lucchesi na penúltima década do século XIX, logo depois de ter chegado da Itália e comprado metade de um lote rural no travessão Thompson Flores, na Nona Légua, atual bairro Santa Catarina. Foi adquirida e pertenceu a Jacob Brunetta de 1913 até 1946 e quando tornou-se propriedade de David Tomazoni. Em 1974, com a proximidade dos festejos dos 100 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos à cidade, a Prefeitura de Caxias do Sul compra a casa da família Tomazoni e em 14 de fevereiro de 1975, durante a Festa da Uva, inaugura o Museu Ambiência Casa de Pedra. Desde então, é um espaço de referência para a comunidade e para os visitantes. Venha conhecer então o entorno do museu. Jéssica e eu curso Letras na UX. A casa nos remete ao dia a dia na propriedade, centrada no trabalho familiar, em que se baseou a formação social, econômica e cultural de Caxias do Sul. Internamente, o mobiliário e os adornos reconstituem o ambiente vivenciado. Na sala, por exemplo, a mesa com muitos lugares, apropriada para a família numerosa, e os quadros e imagens de santos católicos de devoção, objetos do artesanato feminino, como a Dressa e o Vime. As paredes internas da sala foram alteradas com o passar do tempo. Por isso, podemos observar hoje uma camada de reboco de cal por cima do encaixe das pedras, que foi feito no período em que a família Tomazoni era proprietária. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é João Vitor, eu trabalho aqui. Eu sou estudante de História na Universidade de Caxias do Sul, a UX. Na cozinha, o rústico fogolar, uma espécie de fogão que também poderia funcionar como lareira, aquecia as noites frias e as grandes panelas. Além de conter inúmeros utensílios adequados à confecção dos alimentos, como a polenta, a massa, o pão. Aqui na cozinha também há o secher, que é a pia da época, então ele possui uma inclinação para permitir escorrer a água para fora. O piso da casa também sofreu alterações. Durante a reforma de 1974, o chão batido é substituído por piso, assentado a partir dos tijolos retirados de antigas construções, sendo colocados em formas de decoração geométrica. Você sabe como funciona um forno de fazer pão? Primeiro era colocado a lenha para queimar, como um forno bem quente. As brasas eram retiradas, assim como as cinzas, tudo isso com uma vassoura feita na hora, de galhos de árvores para esse fim. Após esse processo, o pão era colocado no forno quente, sobre palhas de milha seca para assar, com a porta bem fechada. Quando o pão estava pronto, retiravam com uma grande espátula de madeira. Geralmente as famílias faziam a quantidade de pão necessária para uma semana. Bom, meu nome é Volmir, eu estudo filosofia na UX e trabalho aqui no Museu Ambiência Casa de Pedra. No andar superior, temos o quarto com poucos e indispensáveis móveis. Inicialmente, ele possuía uma divisória, separando o espaço em dois, para acomodar a família. Sobre as camas, encontramos quadros de santos católicos e rosários, todos objetos de devoção e proteção. E os baús, muito utilizados para guardar o enxoval da casa, produzido pelas mulheres desde sua infância. O telhado também foi alterado. Na época dos Lucchesi, o telhado foi feito de escândalo, que eram pequenas tabuinhas de madeira sobrepostas. Os Brunetta substituíram as tabuinhas por telhas, porém rebaixando o telhado. Na restauração da casa de 2001, o telhado e sua estrutura foram reconstruídos, mantendo a forma mais elevada da época dos Lucchesi. O frio da Serra Gaúcha
também era um problema a ser enfrentado. Por isso, na hora de dormir, fazia-se necessário alguma forma de aquecimento. Uma estufa típica da época, chamada de scaldaleto, no dialeto italiano, era usada para enfrentar as noites frias. Esse aquecedor funciona a fogo em brasa, que era colocado sobre a cama, embaixo dos cobertores. Na área externa, podemos observar a presença de um parreiral, que relembra a principal cultura agrícola dos imigrantes italianos e seus descendentes, ao lado de outras árvores frutíferas e ornamentais, e de um forno confeccionado artesanalmente com tijolos e barro. E para encerrar nossa visita ao Museu Ambiência Casa de Pedra, vamos conhecer o monumento em homenagem ao povo do imigrante da região do Tirol, inaugurado em 21 de maio de 1977. O Monumento aos Tiroleses e o Museu Ambiência Casa de Pedra compõem a Praça dos Tiroleses, ponto turístico de Caxias, localizado no entroncamento das ruas Mateus Janela e Professor Marcos Martins. Você quer saber mais sobre a Casa de Pedra? Venha nos visitar!